Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um PCD Cast. PCD Cast de hoje aqui presencial para poder trocar uma ideia com o Dr. Faria sobre grandes vitórias das pessoas com deficiência e, claro, para poder a gente estar conversando sobre as possibilidades de se garantir ainda o direito à isenção, as principais dúvidas das pessoas com deficiência a respeito da isenção de IPVA. Claro, fundamental, antes de qualquer coisa, se você é novo, nova no canal, aproveite, clique aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente posta. Nós, aqui do canal do Michael, nós da família Somos Todos PCD. Participe da família, acesse somostodospcd.com. A gente também vai passar aqui o somostodospcd.com aqui na TV para você estar acompanhando e já participando do nosso grupo de WhatsApp e do grupo do Telegram. Fala, Faria! Tamo junto mais uma vez. Isso aí, Michael. É muito prazer voltar a fazer, né, o PCD Cash. Muitos trabalhos, muitos atributos e a gente não conseguiu se reunir, né, normalmente às quintas-feiras. E agora vamos retornar com força total e com grandes novidades aí para pessoa com deficiência. Pô, cara, ainda mais considerando essa virada de ano, né? Isso que aconteceu aí com a isenção de IPVA, imagino que tá abarrotado lá de trabalho, com certeza. Exatamente, muitas ações e graças a Deus os juízes têm entendido e têm concedido as liminares, suspendendo a cobrança dos IPVAs. A gente fez muito recurso administrativo também, a maioria teve sucesso, mas algumas cidades aconteceram diferentes. Deram só a partir de 2024, outras indeferiram e a gente teve que ir para a justiça. Então a demanda é grande, né? Até peço um pouco de paciência para as pessoas com deficiência, porque às vezes não conseguimos dar entrada tudo de uma vez, mas o resultado está sendo ótimo e eu estou bem contente com a solução aí que a gente está conseguindo para a pessoa com deficiência. Maravilha, maravilha. Gente, como eu falei com vocês, esse bate-papo, esse retorno do PCDcast, trocando uma ideia aqui com o Dr. Roberto de Faria. Claro, né, que a gente também tem o nosso amigo Wagner, da Múltiplos, mandar um abraço pro Wagner. Exatamente, o grande parceiro, ele tem enviado muitas ações, muitos clientes que ele atende e que não conseguiu êxito no recurso administrativo, a gente conseguiu aí no judicial, um grande parceiro, um grande abraço para o Wagner. Um abraço, Wagner, espero que na semana que vem a gente esteja juntos aí no PCDcast. Pois é, e bem, vamos começar, sei que tem bastante coisa para a gente falar a respeito da isenção de IPVA, tá cheio de gente com dúvida a respeito, Faria, sempre a gente recebe algum tipo de comentário, pessoas preocupadas, né, tem licenciamento à porta e tudo mais. Mas eu queria iniciar esse bate-papo contigo para a gente conversar sobre a questão do laudo médico, né? A situação de novo laudo moderado. Quando a gente fala novo, pessoal, a gente está falando o seguinte: os casos onde você tinha um laudo que você se utilizou e aquele laudo ele gerou o resultado de indeferimento. Por quê? Porque foi identificado que você é pessoa com deficiência leve. A gente não está aqui discutindo o mérito, né? Óbvio que pessoas com deficiência que já conseguiram isenções anteriores e já tem lá o laudo da perícia do Detran, alteração da habilitação, a gente sabe que é um absurdo a pessoa passar por esse tipo de situação, porém, a gente também sabe que houve um afrouxamento ao longo do tempo nas avaliações. Os caras meio que colocaram a mão na consciência. Não um afrouxamento no sentido de que começaram a ficar relaxados, mas no sentido de que pararam de perseguir as pessoas com deficiência. Ficaram com medo, né? Provavelmente o medo fez com que eles levassem em consideração a documentação, muitas reclamações, inclusive, por parte das pessoas no atendimento. Foi muitas denúncias, inclusive. Você tocou num ponto muito importante. O que a gente sentiu ao longo desses 2 anos, 2022, 2023? Que os laudos foram mal feitos mesmo, não condizem com a realidade. Então, relatos dos nossos clientes, eles nem foram avaliados. E aí acabou acusando leve a perícia. E nós vamos falar mais para frente, e não é tudo. A lei, ela autoriza que também seja concedido a isenção para deficiente leve, desde que tenha restrição de participação social. Então, nem isso foi avaliado.
A Fazenda errou porque ela segue o decreto, então o decreto que regulamentou faltou tratar do deficiente leve, faltou, porque a lei determina, a lei concede, mas o decreto não regulamentou. Então, o decreto ele serve para regulamentar, ele não pode restringir direitos que a própria lei já concedeu. Então, tem esse ponto aqui que é atacado no judicial, a falta de regulamentação da deficiência leve, mas também, como a gente cada vez mais verifica que a nossa estratégia foi adequada, porque a gente pediu para a pessoa com deficiência refazer o laudo. Uma clínica mais capacitada, mais experiente, que já lida com a pessoa com deficiência. Porque, lembrando, né, para o pessoal entender, houve pouca adesão. Pouca adesão. Então, e quem aderiu não tinha sequer experiência com a pessoa com deficiência, não tinha essa expertise. E aconteceu de prejudicou muito. E aí, no segundo laudo, aí deu a realidade, a moderada, a grave. Tem uns casos lá no escritório que a pessoa era cadeirante e deu leve. Sim. Né? Então, assim, e outros mais. Então, isso, inclusive, a gente tem algumas ações que é passível de dano moral. Porque a Fazenda é responsável, assim, ela delegou isso. O ponto que mais preocupou, com base nisso que você está falando, todo mundo está ligado aí, que o atendimento, desses tipos de atendimento que eles estavam praticando, poderia sair qualquer tipo de resultado, porque afinal de contas, tem casos de pessoas que disseram que falou com um psicólogo, mas nem foi atendido por médico. Né? Exato. Então, assim, uma coisa bem bizarra, né? E lembrando que tinha aquelas pessoas que nem precisavam ter feito, que já tinham isenção em 2020, 2021, e acabaram se precipitando. E, na verdade, nem dá para culpar nem os escritórios de isenção e nem a própria pessoa com deficiência, porque as informações eram desencontradas. Então, tinha que fazer o agendamento, na verdade não precisava, mas já que fez, não precisava ter feito a perícia porque ela já tinha. E quem não fez foi indeferido por não ter feito. Então, decisões absurdas. E isso está sendo bem acatado pelo Poder Judiciário, isso tem que suspender, nenhuma ação nossa teve a liminar indeferida. E aí a gente entra então nesse assunto, justamente nesse assunto. Pessoas que repetiram a perícia, passaram por um outro perito, clínicas, inclusive, que são mais especializadas no atendimento da pessoa com deficiência e que são mais responsáveis, e com isso as pessoas tiveram o resultado de sua avaliação alterado, mas em um novo documento. Como é que fica essa questão de um novo laudo para a pessoa com deficiência para nível de recuperação do direito à isenção? É o princípio da interpretação mais benigna, né? O que acontece? Em direito tributário, está previsto no artigo 112 do CTN. Então, quando tiver dúvida em relação a isso, a norma tem que ser interpretada a favor do contribuinte. Então, esse segundo laudo é o que vale, porque ele foi mais favorável para o contribuinte. Então, a pessoa que estiver nessa situação, procure um profissional, né, especializado no assunto e refaça o laudo. Refaça o laudo, porque muito provavelmente vai ter a situação revertida. Não, e eu acho graça, porque no começo as pessoas, através do recurso administrativo agora, elas apresentavam esse novo laudo e tinha indeferimento. Os caras falavam, não, olha, tem um laudo aqui, que esse sim, que foi feita a marcação dentro do prazo estipulado, teve esse resultado aqui. E esse laudo que você está apresentando é um laudo posterior a esse recadastramento. Essas pessoas tiveram o processo indeferido em uma primeira vez, né? Na primeira vez. E as pessoas que buscaram administrativamente mais para o final e que demoraram mais tempo para poder ter esse resultado no recurso, começaram a observar a seguinte situação: uma reconsideração por parte da Secretaria da Fazenda, não dando um julgamento contra a pessoa com deficiência diretamente, mas questionando o IMESC sobre qual laudo ela deveria considerar, se o primeiro ou o segundo. Muito engraçado isso, porque né? Porque não conhece o artigo 112 do CTN, que tem que ser mais favorável ao contribuinte. Ou, entre aspas, passou a saber sobre essa situação e os prováveis problemas que eles vão ter quanto a se defenderem judicialmente disso, e resolveram meio que passar a bola, até por causa da questão da previsão legal, que não existe, na verdade, previsão legal, para a pessoa estar passando por uma nova perícia.
Na verdade, existe sim uma informação ali que pode ser interpretada de uma maneira aberta, né? Só que os caras, eles inclusive, através de reuniões com o próprio IMESC, eles disseram, e o IMESC colocou isso no site deles, que os laudos só poderiam ser revistos caso houvesse algum erro de preenchimento. Então Mas foi olha essa só, manifestação. olha a incongruência. Quando você vai tirar uma habilitação especial, você passa por um médico credenciado pelo Detran, que se ele apontar que você não é pessoa com deficiência, você pode recorrer a uma junta médica e ter esse Uhum. laudo questionado. Por que no IMESC não? Então eu não vejo nenhum problema de fazer o segundo laudo e se ele for mais favorável ao contribuinte e Claro, a pessoa com deficiência, é o que vale. exato. Então eu não. Nesse sentido, e o judiciário vai entender dessa forma, com certeza. Não, e a gente fala isso para as pessoas. Já gravamos um vídeo conversando com vocês, pessoal. Vocês podem, enfim, que a gente fale de novo aqui, não tem problema, porque é importante, porque tem muita gente que está com medo de passar de novo na perícia, mas não. Se você acredita que você foi injustiçado, e eu falo aqui principalmente com as pessoas, quando condutores que têm CNH especial há anos, essas pessoas não faz sentido nenhum Exato. elas terem tido um laudo do tipo leve. Não faz sentido. Não, e ela comprou o carro, né? Então ela tem o direito a comprar o veículo com desconto de IPI, veículo com desconto de ICMS Sim, e não vai sim. ter isenção de IPVA, né? Tudo bem, é um outro critério. Vamos obedecer o critério, vamos fazer o laudo IMESC, mas que esse laudo seja condizente com a realidade, né? Que tipo de deficiência leve é essa que me impede de dirigir um veículo convencional? Exatamente. E ela tem restrição, porque senão ela não precisaria dirigir um carro automático. Sim. Então ela tem a restrição de participação na vida social. Inclusive porque precisa, às vezes, de adaptação até no veículo. Como é que essa deficiência é leve nesse sentido? Então, lembrando, como eu falei no começo, a deficiência leve também dá direito à isenção de PVA, desde que tenha essas restrições. Então, só que no decreto não regulamentou e o fiscal da Fazenda segue o decreto e ele está indeferindo todos os casos leves. Então, também é uma falha nesse ponto que a gente ataca a inconstitucionalidade e a legalidade do decreto via o poder concentrado no próprio processo. E aí a gente ainda vira o assunto, né? Os tópicos, né? A gente vai para um outro tópico agora, que é a situação onde a pessoa ela perdeu o prazo de recorrer. Ela, enfim, tinha veio o resultado lá indeferido e ela se desligou de tudo e resolveu pagar o IPVA para poder fazer o licenciamento, ou mesmo não pagou o IPVA, porque ela perdeu o prazo. Tem várias situações, né? Os casos mais corriqueiros lá no escritório é o seguinte: a pessoa tinha isenção em 2020, 2021, não precisava ter feito nada e acabou fazendo o recadastramento e não foi na perícia. Ela não precisava ter feito. Então, o ir na perícia não podia lhe prejudicar o fato de não ter ido, porque ela nem precisava ter feito o recadastramento, né? Então, essa pessoa está nessa situação. Como ela não foi, o sistema entendeu que ela desistiu daquela isenção que ela tinha e fez um novo pedido de isenção, porque na verdade é o pedido de isenção, não é recadastramento. É que a gente fala assim para o pessoal entender. Então ela foi e não fez agendou a perícia, ela teve o recurso indeferido. Tivemos casos lá que ela fez isso, foi indeferido e a pessoa não perdeu, porque a fazenda entendeu que já tinha. Então são situações idênticas com resultados diferentes. E tem as outras pessoas que precisavam realmente ter feito a perícia, fez o pedido de isenção, comprou um carro em 2023 e fez o pedido no prazo de 30 dias, tudo certinho, mas não foi na perícia, entendeu? Essa também fez agora, vai ter o recurso indeferido, fez o agendamento, conseguiu para 2024, mas não conseguiu para 2023. Também é muito corriqueiro isso. E tem aquelas pessoas que é realmente a maioria que deu leve e depois no segundo laudo deu moderada. Então são esses casos mais corriqueiros. Ou mesmo nem correu atrás de passar por uma nova perícia. Exatamente. E perdeu o prazo de recorrer. O pedido administrativo, o judiciário, né? Você sabe muito bem disso, desde
há muito tempo, a falta de pedido ao setor, no prazo de 30 dias, ela não perde o direito. Judicialmente ela consegue, isso está pacífico. Imagina um simples agendamento ou uma perícia. Então, se a pessoa conseguiu sanar a irregularidade fazendo o novo laudo, a isenção tem que retroagir. E a pessoa tem que ser concedida a isenção de PVA de 2022, 2023, 2024 para ela. Porque ela provou que depois um laudo, mesmo que seja agora, atual, provou que ela é deficiente. Ela já tinha o laudo anterior, que ela usou para o IPI e ICMS. Então, ela não deixou de ser deficiente. Então, o judiciário tem entendido sim, tem retroagido e está concedendo as isenções. Então, aí a gente vai para... vou recapitular o que você falou agora. A gente tem aí prazos, não só esse último agora, mas temos pessoas que perderam o prazo de fazer o pedido. Dos 30 dias, né? Isso, do recadastrar, dos 30 dias para um novo pedido de isenção de PVA, vamos colocar todo mundo no mesmo cesto. Tá. A pessoa que perdeu por qualquer motivo o prazo de pedir o IPVA dentro dos 30 dias, depois comprou o carro 0 km. Pessoas que tinham que participar do recadastramento, mas não fizeram o recadastramento a tempo, o primeiro pedido do IPVA ali do recadastramento, e também pessoas que perderam o prazo de fazer o agendamento. Não fizeram um agendamento, tá? E por fim, pessoas que tiveram resultado final, fizeram tudo direitinho e aí não correram atrás de buscar o recurso, recorrer daquela decisão. Todas essas pessoas, uma vez identificado o direito à isenção, elas têm como reverter isso. Tem. Tudo vai depender, claro, principalmente, por isso que eu falo mais uma vez, a estratégia foi adequada. Muita gente se precipitou em entrar com ações baseado no primeiro laudo. Naquele primeiro laudo, no laudo que ela comprou o carro. A lei mudou em 2022. Realmente existe o laudo de MESC. Isso, a lei alterou. O laudo oficial, né? Você tem que agora entrar. Então, eu vi algumas ações, alguns advogados que entraram questionando a necessidade do laudo de MESC. Isso é perigoso, eu entendo. Porque se o juiz entender que realmente não preenche os requisitos, esse laudo não é o laudo que vale, tem que fazer o laudo de MESC, e aí a pessoa não fez o laudo de MESC. Então, nós adotamos a estratégia de fazer o laudo do IMESC mesmo fora de prazo, mesmo intempestivo. E aí sim, o laudo do IMESC sendo favorável, você usar o próprio laudo para buscar a isenção retroativa perante o judiciário. Entendi. Então isso está funcionando. Então eu entendo que a estratégia que nós adotamos foi a mais adequada. Olha, pessoal, existem várias possibilidades de você ainda recuperar, restaurar o direito à isenção de IPVA. Então isso é uma coisa que tem que ficar cristalina na mente de vocês. Existe a possibilidade. Não jogue a toalha. Lute pelo direito até o fim. Recentemente a gente conversou com vocês aí sobre uma grande vitória das pessoas com deficiência na atualização do teto, né? Novo teto, a gente fala novo teto, sim, é um novo teto, mas na verdade é uma atualização de algo que já estava atrasado, que foi a atualização do teto do ICMS no estado do Rio de Janeiro. A gente faz parte de grupos de pessoas com deficiência que muitos estavam desistindo, tinham até se arrependido de correr atrás do direito, buscar fazer a alteração da CNH por causa da sua deficiência. Enfim, foram pessoas inclusive mal avaliadas, né? Toda vez que foram renovar a sua CNH e que se arrependeram. Outras pessoas continuaram ali lutando pelo direito, acreditando, entrando em contato com político e tudo mais. O objetivo desse trabalho que a gente faz aqui é mostrar para vocês os caminhos que você pode percorrer. E a gente sempre vem com esse pensamento, o pensamento de acreditar até o fim, ter a esperança até o fim de que é possível sim buscar a restauração. Sempre existe uma maneira, gente. Aqui é ciências humanas. A gente sempre está discutindo com especialistas. Aqui a gente tem o Dr. Roberto de Faria, que é um grande parceiro de muitos anos, uma pessoa que eu confio e que a gente discute sempre. A gente sempre está batendo um papo a respeito do direito da pessoa com deficiência e das possibilidades de as pessoas garantirem ou restaurarem o seu direito. Então, é importante que você consuma esse tipo de informação
e que você tome a melhor decisão sem perder a esperança, tá? E aí a gente, ainda no assunto, Faria, eu queria falar com você sobre as pessoas, uma outra temática dentro do assunto, que é a deficiência leve. Você chegou a comentar agora há pouco, citou ali referente à deficiência leve logo no início, né, do nosso bate-papo aqui, sobre a questão do decreto. Então, a pergunta que eu faço para você aqui é a seguinte: se no final das contas a pessoa repetiu o laudo, repetir a perícia, vai, e aí temos um novo laudo com essa nova perícia, e ainda assim ser leve, ela perde o direito à isenção? Então, eu tenho casos assim, eu tenho uns. E a pessoa repetiu e deu leve. São poucos. Mas o que eu falo? Como eu falei, faltou no decreto regulamentar a parágrafo 2º, se eu não me engano, que trata da deficiência leve na lei. Então, a deficiência leve permite a isenção, desde que associada com restrições de participação plena e efetiva na social. Então, se ela for leve e tiver essas restrições, ela faz jus. Então, aquela avaliação tem que ser analisada de forma criteriosa. Porém, o decreto não regulamentou. E o fiscal está seguindo o decreto, Claro. está indeferindo. Então, falta isso. Então, o decreto está equivocado. Ele tem que regulamentar também a perícia leve. E a gente pede isso no processo. E a gente, à época, eu comecei a receber esses tipos de laudo, onde tinha essa informação, você via na parte que... Porque é uma porcentagem, você vê, 25, 50, 75, 100. Então lá, tá 25%. A pessoa não consegue, ela tem óbvio que ela tem restrições de participação social. E ela deveria ser isenta de PVA também, mesmo acusando deficiência leve. Isso é uma exceção da lei, que está na lei e não está no decreto. Pois é, e a gente tinha aquilo ali visto, conversamos com as pessoas, inclusive, gente, está aqui, isso tem previsão legal. Isso acontece com o visão monocular. O que a lei, em 2021, declarou o deficiente visual, o monocular, como deficiente visual, equiparou, né? E aí veio a regulamentação e não contemplou a visão monocular. Então precisa também entrar na justiça para ter Sim. o direito à isenção, a comprar o carro com desconto por causa de uma falta de regulamentação. A lei, assim, o decreto, ele serve para regulamentar. Isso que as pessoas têm que entender. O decreto não pode restringir direitos que a própria lei contempla. Então, o decreto é para regulamentar, para formalizar como é que vai ser o pedido, como é que vai ser, né, o processo, e não tirar direitos que a lei já concede. Mas deixa eu te falar uma coisa, cara. Isso aí, você vê, a gente já citou a isenção de IPI. Tá me parecendo que isso aí, muitas vezes, é uma estratégia política que, enfim, os caras fazem essa estratégia, têm feito, porque não é possível, os caras sabem muito bem que não podem restringir direitos através do decreto, e eles vêm fazendo isso, tanto a nível federal quanto a nível estadual. Como é que fica uma situação como essa, né, para a pessoa? Se esse tipo de situação ela acontece, e a gente já sabe muito bem aí como é a interpretação, como é na legislação, né, quando fala sobre decreto, porque deve existir, né, alguma coisa que explique o que é o decreto e para que ele funciona, qual é o poder, qual é o limite do decreto. Eu entendi, mas assim, o que acontece? Eu estou bem convencido que é incompetência, porque errar, fez o decreto, não regulamentou, corrige, né? Corrige. Se você, depois de tantas... Aí vai corrigir só depois, porque o judiciário determina. Então, eles poderiam resolver esse problema facilmente. Editar um novo decreto, regulamentando. Mas isso fica na mão do governo e... Não, então, menos pessoa com direito à isenção, né? É menos impostos, abrindo mão de imposto. Tem deputado, né? Lei estadual, deputado estadual, lei federal, deputado federal. Sempre aperte seu deputado, converse com seu deputado, faça um movimento. É importante as pessoas com deficiência se unirem, entendeu? Para poder valer o seu direito. Porque só assim, não tem jeito. A gente tá acostumado, estamos nessa vida há muito tempo. Só funciona quando tem pressão e só funciona depois de determinadas... o judiciário se pronuncia. O deficiente não condutor não tinha isenção de PVA, né? Até pouco tempo, 2017, se eu não me engano.
de tantas derrotas, o governo acabou concedendo, liberando, porque não tinha, lembra? Então ele fazia uma diferenciação. O que era ilegal? Fazia diferenciação entre deficientes. Então, o deficiente, por que o deficiente condutor tinha isenção e o deficiente não condutor não tinha, né? É uma forma de ativismo, né? Porque os caras cansaram, né? Porque era garantido a isenção na justiça dos não condutores. Então os caras fizeram a manobra ali. É um tipo de pressão, é uma ferramenta. E das isenções agora da 2021, daquela lei absurda do ex-governador João Dória, depois a lei foi revista, mas as ações, o judiciário, a Fazenda nem recorre mais, né? Porque já sabe que vai perder. A mesma coisa da venda dos 4 anos. O decreto retroagiu para prejudicar a pessoa com deficiência. Essas ações ainda tem poucas, mas ainda a gente faz esse tipo de ação. A Fazenda nem recorre mais, perde. Mas por que já que não vai recorrer, para que cria a resistência? Por que precisa entrar na justiça para poder vender o carro antes dos 4 anos? Tá feito, né? Tá feito e já tá acabando, inclusive, né? Em outubro já ultrapassa esses dos 4 anos, né? É complicado isso, cara. É muito complicado. Eu acredito na maldade, cara. Eu acredito que os caras... Talvez o IPVA seja incompetência. Mas para mim, a isenção de IPI, aquele decreto, ele foi pensado. Nós fizemos o ofício, elaborei o ofício, né? Pro Coronel Tadeu, né? Ex-deputado Coronel Tadeu. Ele protocolou lá e acabou não tendo resultado. Mas nós fizemos... Estava muito bem explicado e... Faltou, sim, a regulamentação. Sim. Muito bem, então, gente. Bem, vamos conversar agora sobre um outro tema dentro da isenção de IPVA. É sobre... Bem, vamos falar sobre a parte boa aqui, né? Vitórias na isenção. Queria que você conversasse com a gente, mostrasse aí algumas vitórias, Faria. Então, a gente sempre, é claro, existe o foro competente para ajuizar as ações. Então, pode ser no domicílio do autor, pode ser no domicílio do réu, que é, no caso, a Fazenda. E aí a gente vai, né, como a gente tem que andar onde está mais favorável para a pessoa com deficiência. Então, a gente distribuiu várias ações aqui e para nossa felicidade, todas foram deferidas, as liminares. Então, no Fórum Central de São Paulo, teve nosso cliente Adilson aqui. Esse é aquele caso clássico aqui o segundo laudo foi mais favorável. E até o juiz, ele cita, né? Após sobreveio o laudo oficial do IMESC, datado de 27 de março de 2023 e 26 de dezembro de 2023. Então, 27 de março deu leve e o 26 de dezembro deu moderada. E ele deferiu a tutela antecipada para suspender a exigibilidade do IPVA de 2022 e 2023 para o veículo. Esse aqui é um Nissan Kicks. Então, esse aqui foi do Juizado Especial da Fazenda Pública da capital. Aqui temos uma de Americana, foro de Americana também. É um T-Cross. E ele suspendeu, mesma coisa. Tinha o laudo leve e aqui moderado. Excelente. Esse aqui foi esse foro do Foro Central também de São Paulo. Esse ele não tinha feito o laudo. Ele não tinha feito, o pedido foi indeferido, o administrativo, o recurso só deu a partir de 2024, porque depois ele realizou o laudo e deu moderada. Então a Fazenda deu a seguinte decisão: só a partir de 2024, ela não retroagiu. Então aí nós fomos para a justiça e o juiz aqui, sabiamente, constatada a deficiência grau moderado, retroage para beneficiar a pessoa com deficiência. Trouxe só essas 3 aqui, mas a gente tem outras... Uma amostra aqui, né? O que a gente está vendo aqui, gente, é uma pacificação no entendimento da tutela, né? De urgência. Assim, né? A gente tinha um receio, né? Qual era o receio? Alguns juízes vão entender que sim, outros não, depois vai dar a sentença, o órgão público ele tem presunção de legitimidade, seus atos, né? Então, não é todo processo que vai dar liminar. Então,
estamos no caminho certo aí. Então, a gente está conseguindo. Então, como São Paulo está dando as liminares, a gente está preferindo entrar direto na vara do foro do domicílio do réu, que é da Uhum, fazenda. A gente acabou parando de entrar na comarca da pessoa, da onde a pessoa mora. uhum. Porque já que está sendo favorável, vamos Sim, caminhar, claro. né? Porque pode acontecer. Aí em Santos não dá liminar, em Americana deu liminar, então é preferível, já que São Paulo, a vara da Fazenda, o Juizado Especial da Fazenda de São Paulo, está concedendo as liminares, a gente vai concentrar lá. Isso foi. Primeiro a gente pulverizou, né? Uhum. Mas agora, como São Paulo está dando, e tem juiz que, inclusive, se alega incompetente, declarando a incompetência territorial. Hum. Então, para entrar só no domicílio da fazenda. Então, a gente está preferindo entrar no juizado especial da fazenda da capital. E aí a pergunta que eu te faço, que é o que todo mundo que está pensando nessa possibilidade, caramba, eu sou essa pessoa que perdeu o prazo, ou eu sou a pessoa que não perdeu o prazo. Eu fiz tudo direitinho, fiz o recurso e ou talvez também não fez, não houve uma perda de prazo, ela não tinha, ela tinha uma consciência de não fazer nada mesmo, entendeu? Ela não é que ela perdeu o prazo, ela simplesmente aceitou a derrota. E ela tá vendo a gente aqui, a gente tá batendo esse papo, ou ficou sabendo agora dessa possibilidade. E aí ela quer saber, caramba, e na minha situação, que inclusive eu aceitei, entre aspas, né? Claro, ninguém aceita de fato uma coisa como essa, especialmente pessoas que há anos têm uma CNH especial e têm isenção de PVA. Ela se pergunta, e aí, ainda vale a pena? Porque vocês estão falando dessas pessoas aí que vocês correram atrás, e eu quero saber, Faria, e aí, vale a pena, mesmo nesse momento que a gente está agora do tempo, correr atrás da justiça, buscar a restauração através da ação judicial? Sim, nenhum advogado vai garantir o resultado, né? Porque isso aqui são liminares, mas eu estou bastante confiante, nem pode garantir que a liminar vai ser deferida. Mas pelo que está acontecendo, os resultados favoráveis, a gente está bem confiante. Mas claro que vale, né? Porque o que acontece? Como eu falei anteriormente, o pedido administrativo, ele não cria direitos. A pessoa não deixa de ser deficiente porque não pediu, porque não se cadastrou. Se você cumprir a exigência, mesmo que tardiamente, o direito retroage e beneficia a pessoa com deficiência. É isso. O laudo vai constatar lá que ela é pessoa com deficiência de grau moderado, grave, gravíssimo. Ela tá bem tranquilo. Se a pessoa é leve, mas tem restrições de participação social, ela tem que ter o direito também, porque o decreto não regulamentou. Então são várias situações. E eu acredito que sempre vale a pena buscar os seus direitos, sempre. É isso aí. Então, pessoal, você que está nessa situação, você que acredita que deveria ter tido mantido o seu direito devia ter continuado, e você acredita que foi uma grande injustiça que aconteceu na sua vida, saiba que sim, você pode ter direito a restaurar a isenção de IPVA. E aí, você entra em contato conosco, chama a gente na nossa central. Vou passar para vocês agora o DDD 13 981 58 8602. 13 é o DDD 981 58 8602. Mensagens de WhatsApp, a gente tem aqui na descrição desse vídeo o link direto para o WhatsApp para mandar mensagem, também no comentário fixado. Manda uma mensagem para a gente, manda a placa do seu carro, o Renavan, manda para a gente essas informações, seu nome completo, o melhor e-mail, para que a gente já responda você o mais rápido possível. Existe uma fila, obviamente, muitas pessoas procuram a gente para saber mais a respeito, mas a gente já vai adiantar o teu atendimento, manda essa informação para que a gente dê as orientações e indicações do caminho que deve ser tomado, indicação, inclusive, de advogado especialista para poder estar cuidando do seu caso e, com isso, fazer a justiça acontecer na sua vida, para que você restaure o direito à isenção de IPVA, tá bom? Muito bem, então, Faria. Marco, e também um recado para os teus seguidores, assim, quem quiser se aprofundar mais, precisar de, às vezes outros casos de IPVA, né? Pode entrar em contato com o nosso WhatsApp também. Existe um atendimento automatizado que ele direciona para qual área que você precisa
que a gente marca um horário, marca uma chamada de vídeo e explica tudo com detalhes para tirar todas as suas dúvidas. O WhatsApp é 13 3321 6178. Excelente, excelente. Faria, obrigado, cara. Bom, Mais uma saudade vez, do estamos programa. junto aí, estamos junto, firme e forte. E aí a gente vai continuar, com certeza, através desse vídeo, outras pessoas vão procurar a gente sobre novas dúvidas, coisas que a gente não abordou aqui, por isso que é fundamental, gente. Peço para você sempre, claro, né, que você curta o vídeo, compartilha esse vídeo e, claro, deixa o seu comentário. Seu comentário ele é fundamental. Muitos conteúdos que nós criamos aqui no canal são baseados nas dúvidas de vocês, na sua dúvida. Então é importante e fundamental que você deixe o comentário aqui embaixo, diz a sua cidade, o estado onde você mora e fala qual é a sua dificuldade, não só sobre a isenção de IPVA, mas também sobre as outras isenções, inclusive buscando dúvidas, resolver dúvidas da região onde você mora. As isenções para pessoa com deficiência, elas basicamente são... É a mesma coisa a nível nacional, o que diferencia um estado do outro são algumas nuances, ou legislativas ou administrativas, mas basicamente tudo é igual, tá bom? E aí a gente vai sim poder estar te ajudando através desse tipo de conteúdo, beleza? Então é isso. Muito obrigado pela audiência, Deus abençoe sua vida abundantemente. Juntos somos fortes, somos todos PCD, a esperança é a âncora da alma. Participe da família, somos todos PCD.com. Beijo no coração e te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!